a noite vai ser boa. De tudo vai rolar, vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer, se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada a vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Essa energia bacana do programa Fala Aí, que toda madrugada de sábado para domingo você acompanha aqui pela Rede TV, canal 15.1 em Uberlândia e toda a nossa região. Quero mandar um grande abraço para vocês que estão sempre mandando mensagens. Fico muito feliz de poder ouvir, ler, ver tudo aquilo que vocês postam a respeito do programa. Porque, assim, para a gente aqui, para a nossa equipe, né, Glaucio? Isso aqui é quase como o programa é o nosso filho, né? A gente estava brincando e falando. E quando alguém elogia o filho da gente, é bom demais. Nossa, né? Muito bom. Então, bom. A gente quer sempre agradecer você que acompanha o nosso programa pelas redes sociais, Facebook, Instagram. É só você colocar lá, programa Fala Aí. E no canal do YouTube é Fala Aí Oficial. Então você entra nos nossos canais, curte, comenta, compartilha, para a gente será sempre uma grande alegria. Quero desejar aqui um bom programa para a gente, né, Glaucio? Ah, com certeza. Obrigado mais uma vez por estar aqui fazendo parte. A gente agradece. Boa noite, gente. E a nossa DJ também, né, Jolie, está aqui. Boa noite, muita boa noite, people, pessoal de casa. People good vibes, né? Você Você é a marca registrada, hein? Tá, eu vejo sempre, sei lá. E também tem o nosso chefe Sonics, que está preparando aí um cardápio especial para o nosso convidado, né? Com certeza, já tem aquele prato bem bacana para o nosso querido aí, Marcão. Eita. Do Agnejo. Vamos aí. Bom, agora vamos começar, né? Vamos dar início ao programa e vamos mostrar nosso convidado. Hoje nós vamos falar muito sobre o mundo sertanejo, sobre o sertanejo online, né, que está pelas redes sociais há muito tempo, aí nosso amigo Marcão. Vamos bater um papo aqui com ele. Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui, fazer parte, bater um papo legal, compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço o convite aí. Obrigado por ter lembrado a gente também nessa primeira fase do programa. Sempre um prazer, a gente está sempre convivendo aí. Lembrando aqui dos velhos amigos também, o chefe aqui a gente já não encontra há quantos anos aí. Desde a época lá da Francana ainda. Nossa. Agora com você também, eu mais o Marcelo aqui, a gente encontra o quê? Já tem uns 15 anos pela noite uberlandense também. Já tem um tempo. Na época você ainda começou quando você ainda tinha dupla, né? Tava no meio musical, mas atuando como vocal, né? Cantando. E depois passou para essa área de mostrar os bastidores, falar com os artistas, que foi através do blog Nejo, né? E a gente começou a encontrar, foi quando eu comecei com o Music Mix também, né? Então a gente se esbarrava. Bastante tempo. Só que você foi mais, sempre desde que começou, foi para o lado da internet. Você sempre apostou nas redes, né? E eu apostava mais na TV. Hoje estou migrando para fazer um pouco das duas coisas, porque acho que acaba... não que a TV tenha vida curta, mas que as redes sociais cresceram bastante. Hoje isso é fato, né? E você sempre apostou nisso. Naquela época você já tinha essa visão, né? Até dentro da própria internet, assim, as coisas mudam com uma velocidade muito grande, né? Quando eu comecei, eu só escrevia um blog sertanejo, era só escrito. Passou alguns anos, começou a ter necessidade de fazer alguns vídeos. E a gente começou a usar o YouTube quando o YouTube estava começando ainda a ser mais visualizado no Brasil, ser mais procurado. Mas não existia toda essa realidade atual de monetização, de youtubers milionários com milhões de views, milhões de inscritos, essa coisa toda. Com o tempo vem Instagram, Twitter e hoje TikTok. Assim, eu ainda tô penando para me adaptar às novas realidades também, porque eu ainda sou da velha guarda da internet, assim, então, ou seja, sou meio que intermediário, mas na internet eu ainda aposto muito num conteúdo mais
específico, um conteúdo mais voltado para a galera que Direcionado. gosta de verdade de acompanhar a música sertaneja, né? E você sempre foi só com a música sertaneja? Você nunca pensou em diversificar, mudar isso? Não, você quis sempre, porque como é blognejo, lógico, mas você nunca pensou em ter algo mais, abrir o leque, falar sobre outras coisas? É porque eu sempre gostei de música sertaneja e tenho mais facilidade de lidar com música sertaneja, assim. Já tive a oportunidade de fazer entrevistas com outros artistas de outros gêneros, mas eu não ia me sentir à vontade de perguntar coisas sobre as quais eu não entendo. Por exemplo, vou falar com um assunto com um artista do pagode, se eu não conheço do pagode, da história do pagode, do samba, como eu conheço do sertanejo. Se eu sentar com qualquer pessoa, qualquer artista sertanejo, eu sei que eu vou poder perguntar o que eu quiser, que eu vou estar falando o que eu conheço, entendeu? E falar com outros artistas de outros gêneros já é um pouco mais difícil, porque eu não conheço tão bem. Musicalmente falando, eu fiquei focado no sertanejo a vida toda, né? Se for falar de outras coisas, você vai ficar mais preso, você vai ficar restrito, você não vai ter tanta coisa para... Poderia estudar, às vezes, antes de fazer a entrevista, mas acho que não ficaria uma coisa espontânea, né? As minhas entrevistas sempre são espontâneas, o artista ficou, no caso das entrevistas do Blognejo, ficou marcado no meio sertanejo de ser o canal ou as entrevistas onde o artista pode sentar e falar o que ele quiser, sem medo de ser feliz, sem medo de falar, de estar ofendendo um ou outro, que ele pode ser quem ele é, coisa que ele não consegue em outros canais, por exemplo, que tem algumas restrições, né? Às vezes o artista chega em certos lugares, ele tem uma pauta que ele vai falar sobre aquilo e fica preso naquilo e às vezes acaba não falando o que ele queria falar, não dá o recado dele. Muito programa, já vi demais artista sertanejo dizer que não gosta de ir na televisão, porque você vai na televisão, ao invés de você falar da sua carreira, você tem que fazer um prato com o apresentador do programa. Assim, e o cara quer falar da música dele e não pode porque o foco do programa é outro. Ou algumas entrevistas onde ele não pode falar abertamente a verdade sobre algumas coisas, porque tem às vezes um patrocinador do programa que é ligado ao que ele quer falar. No Blognejo sempre foi isso do cara ter total liberdade, né? Ter voz livre. Inclusive tem artistas que já falaram abertamente que não dão entrevista pra ninguém, a não ser pro Blognejo. Inclusive tem uma dupla que eu sou fã demais e que eu acho que aqui na região você é o único que conseguiu falar com eles, que é Christian Ralph, né? E aí eles acho falam... que eu não tenho recordação de ver o outro. Eu já tentei fazer Eles falam matéria abertamente mesmo assim, eles não dão entrevista exclusiva, só coletiva. E assim, esses dias eu participei de uma coletiva com eles e até estranhei do Ralph ter deixado acontecer assim tão de boa. Só que ele mesmo já deixou claro, assim, em 2 entrevistas do Blognejo, que não dá entrevista para canal de televisão nenhum, é só para mim, porque ele sabe que o foco do Blognejo sempre foi esse, de falar de música, de falar uma coisa que não foca em nada de vida pessoal, profissional, total. E isso é bacana, e que eles são ícones, eles são pessoas respeitadíssimas, têm uma linda história, sou fã de carteirinha, sempre fui de tudo deles. Mas nunca consegui chegar lá e bater um papo com eles. Não, já várias vezes aqui e fora, quando tive em shows, patrocínio, já tive lá. Eles são bem difíceis de conseguir ter essa entrevista. Então, isso é uma coisa bacana, de você conseguir dar essa liberdade. E com isso, você também tem uma certa liberdade de poder tocar em assuntos que, às vezes, outras pessoas não vão conseguir, né? Você não vão extrair deles algumas coisas que o público ainda não conhece. Você já conseguiu, assim, você já cavucou e conseguiu coisas assim que ninguém sabia? Entre alguns exemplos que a gente pode citar, por exemplo, quando eu gravei uma entrevista com o Zezé de Camargo e Luciano, até então eu nunca tinha visto o Zezé falar sobre problemas vocais que ele teve. Então, na entrevista do Blognejo foi onde ele falou disso de forma aberta. Depois ele chegou a falar disso em outros canais também, mas acho que foi um dos primeiros. Entrevistas, assim, foi um dos primeiros canais a gravar, o primeiro canal a gravar com alguns dos maiores nomes que estão hoje. Então, na época, falava até coisa de artista iniciante mesmo, como Marília Mendonça, Maiara Maraíza, Zé Neto Cristiano, Henrique Juliano. Todos passaram primeiro no Blognejo. O próprio Christian Ralph que você citou, voltando a essa coisa de falar de coisas que eles não falam em outros lugares. Do Ralph falar por que o Christian Ralph não grava com outros artistas, Vi essa matéria, de participações especiais, por que eles não gravam mais programas de TV, e às vezes você não vê na TV, e a pessoa acha assim, a dupla tá sumida, mas não sabe que tem um motivo, aí na entrevista eles explicam. Então tem sempre disso, do artista ter liberdade com a gente de falar
sobre coisas que eles não falariam em programas normais, por exemplo. O Blog Nejo hoje está com quantos anos? Já vai para 13, fez 13 anos que eu estou trabalhando com blog, em agosto. Entramos no 14º ano agora. Em agosto completa 14 anos que eu estou nessa área. E o Blog Nejo, independentemente assim, já tem uns 12 anos, vai fazer, 11 para 12 anos. E assim, muitos artistas passaram pelo Blog Nejo que ainda nem eram famosos, não eram nem conhecidos, né? E hoje eu vejo que você faz algumas matérias das promessas, daquilo que está começando, está surgindo. Então é bacana que você não é aquela pessoa que foca só no famoso, só naquele artista de nome. Você dá vez para as pessoas que ainda não têm uma expressão ou às vezes estão começando essa carreira. Você mostra isso. Por que você acha importante isso aí? Primeiro porque a música sertaneja é um ciclo, né? Ela vai se modificando. Então um artista hoje que é artista iniciante, a gente vê tocando num bar, pode não dar nada pro cara. Mas às vezes ele tá tocando num bar e ele é talentoso, tem músicas próprias e tem um potencial empresário no bar que às vezes a gente tá lá vendo o cara não ter voz nenhuma ali praticamente, só fazendo o cachezinho dele. Às vezes um investidor que vê ele consegue injetar um dinheiro nele que faça ele ter uma carreira consistente. Então não dá para você virar as costas para ninguém, porque o cantor de bar de hoje pode ser o cara que está cantando em Barretos ano que vem para multidões, que está indo no Faustão ano que vem com uma música estourada. Então não dá para você simplesmente achar que não vai acontecer. Então a gente sempre dá essa oportunidade e essas listas de apostas acabaram ficando também muito marcadas no meio musical. Da galera sempre esperar quem que o Marcão vai apostar, porque ficou uma coisa que acertava muito. Por exemplo, eu apostei em Luan Santana quando Luan Santana não existia ainda, estava começando. Apostei de lá para cá, isso eu comecei em 2008 com essas listas de apostas. De lá para cá sempre estava em primeiro nas listas, segundo, terceiro, nomes que depois se tornaram grandes sucessos nacionais. Às vezes a gente não acerta todo mundo, claro. Lógico. Normal, porque às vezes o empresário sai, o cara sai do escritório, tem uma briga, morre. A dupla separa. A dupla separa. E aí não acerta todas as apostas, mas a maioria acerta e isso ficou meio que consolidado no meio. As apostas do Marcão do Blog Nejo são sempre certeiras. E eu recordo, quando eu comecei com o Music Mix, a gente esbarrava nos eventos e tudo, e uma coisa que eu via e acompanhava, porque você sempre foi uma pessoa crítica. Se for você via algo, se fosse bom você elogiava, se fosse ruim você falava também. Então às vezes as pessoas ficavam assim, nossa, eu não vou nem levar o Marcão em tal lugar, porque senão o que ele vai escrever depois a respeito do meu... Era engraçado isso aí, teve, além de ter as pessoas que às vezes não levavam por medo de eu falar mal, tinha uns que levavam para eu não falar mal. Já teve gente, empresário, falando assim, Marcão, teve uma época que a galera te chamava para os eventos com medo de você criticar depois. Porque o pessoal te diz, se não chamou ele, vai falar mal. Só que não, eu sempre fui focado na música. Então, se chamasse ou não chamasse, por mim, tanto faz. A sua crítica não era por você estar presente, a sua crítica era pelo talento. Em si, pelo que estava acontecendo, pelas músicas e tudo mais. E só que isso aí me deu oportunidade até da galera me conhecer de um jeito diferente. Porque como a galera não me via pessoalmente ainda nos lugares, a galera não sabia como eu era. E tinha essa impressão justamente essa. Não, o Marcão critica tudo, ele é crítico, nossa, é difícil, não sei o quê. Quando eu comecei a estar mais perto das pessoas, elas quebraram essa visão que elas tinham de mim e começaram a me ver como um cara mais acessível, um cara gente boa, que está ali para defender a única coisa que interessa para mim, que é a bandeira da música sertaneja. Bom, e nessas questões, quando você tem essa vamos dizer assim, linha dura de você elogiar quando deve, criticar quando precisa, eu vejo muita gente que acha que o filho tem talento, acha que o marido, o pai, alguém tem talento e põe na música e às vezes fica ali esperando um elogio. E eu acho que essa parte que você fazia de criticar é uma tarefa difícil, porque, entre aspas, muitos sonhos acabam por conta de uma crítica. Porque tem gente que ao invés de pegar uma crítica e tentar melhorar com a crítica, não, morre. Infelizmente esse é o mal da crítica. O pessoal até zoou comigo, até esses dias para trás o meu status no WhatsApp era assim: compositores, muitos compositores gostam de mandar música pra gente. Não mandem músicas para eu avaliar, porque vocês não querem ser avaliados, vocês querem ser elogiados. A galera confunde a crítica com o elogio. E quando você critica de verdade,
e isso acaba causando mal na pessoa, ela não recebe bem. Não é todo Às vezes mundo ela não que está lida bem. pronta para receber uma crítica. Ó, não tá legal isso aqui e tal, a pessoa não recebe aquilo da forma certa e acaba se frustrando naquilo, desiste. Então é difícil sim fazer esse tipo de coisa. Eu tento sempre ser muito cuidadoso nas palavras, até para não falar de coisas, por exemplo, eu não critico voz de artista. Porque para mim o cara cantar bem ou cantar mal, tem o básico, né? O cara cantar bem, ele tem que ser afinado. Sendo afinado, aí vai a questão de timbre, que é de artista para artista. Às vezes um timbre de um artista te agrada, mas não me agrada. Então não tem como eu avaliar a voz do artista especificamente, se isso é uma coisa que é subjetiva de cada um. Você gosta de um ou gosta de outro. Então eu prefiro, em algumas questões, não opinar, assim como eu faço em vida pessoal. Agora, a qualidade das músicas gravadas, dos arranjos, da mixagem, da produção, eu sempre opino. E já aconteceu com você, porque como você sempre criticava as pessoas e elogiava aqueles que estavam, tem as apostas, tem tudo isso, pessoas chegar e querer falar assim, Marcão, quanto você cobra para fazer um elogio, para falar bem do meu filho, do meu artista, que às vezes era algum empresário, isso já aconteceu? Já teve demais, assim, mas eu sempre, graças a Deus, eu posso falar com tranquilidade que nas vezes que isso aconteceu, eu soube contornar a situação. Até porque, quando eu comecei o blog, era uma coisa muito voltada para o hobby. Eu não trabalhava com ele profissionalmente. Eu tinha outro emprego, não sei se você lembra, eu trabalhava no DEMAI aqui de Uberlândia. Trabalhava das 8 às 5 e o resto do tempo era focado no blog, tentando fazer a coisa acontecer. Com o tempo, na medida que o blog foi crescendo, foi tomando muito do meu tempo, começando a viajar, aí eu tive que, tornar ele a minha profissão. E nisso aí, como é que eu vou fazer do blog a minha profissão se eu vivo de dar opinião? Como é que eu vou ganhar dinheiro se eu dou opinião? A minha opinião vai ser comprada? Aí eu comecei a ter que pensar diferente. Eu comecei a divulgar os trabalhos de forma neutra. Por exemplo, você vai lançar uma música, eu vou fazer um texto, fulano vai lançar uma música. Aí é uma divulgação, um projeto. Só que a crítica eu sempre fiz questão de deixar à parte. Não tem Às nada vezes a ver aconteceu com... de eu divulgar um trabalho e meses depois eu soltar uma crítica do mesmo trabalho negativa. E sendo que eu tinha divulgado ele antes. Ou seja, sempre tive que pisar em ovos para ter esse cuidado da galera entender isso. Que tem a parte da crítica que não tem como ser paga, ser comprada, e tem a parte da divulgação que é a parte. Ou seja, divulgar o trabalho sempre de forma neutra. Jamais falando de forma negativa ou extremamente positiva do artista. É claro que eu vou falar, gente, baixa lá o disco da Dupla que é muito bom. Isso eu vou falar. Mas depois, na hora de eu fazer uma crítica sobre o trabalho, uma análise mais minuciosa. Porque eu sempre, quando lançava, que antigamente o povo lançava um álbum, né? A pessoa não, hoje lança um single, lança uma música, um EP, alguma coisa. E antes você fazia as críticas em cima do trabalho, de um coletivo, que tinha lá 12 músicas, 13 músicas, aí essas aqui são bacanas, essas aqui falam. Então era criticar um pouco, mas construtivamente. Eu nunca vi, até hoje, você fazer como uma difamação. Pelo menos nunca vi. Então você sempre foi ético naquilo que você fazia. E isso virou marca. Só que muitas pessoas, às vezes, voltando naquela história, às vezes não te levavam, porque tem pessoas que parece que sabem que aquilo ali não é tão bom, mas insiste em levar o negócio, aí não quer que você esteja para não precisar criticar aquele trabalho. Assim, tem muita gente que vê dessa forma, infelizmente, também. Mas você já chegou a ver pessoas que você conhece, são amigos seus, que não estavam fazendo um trabalho legal, de você chegar neles e falar, não crítica dentro do blog Nejo, não estou falando isso, mas você chegar e dar um toque para essas pessoas? Às vezes, algumas vezes sim, de eu falar, por exemplo, de eu ver que o trabalho estava muito fora de uma coisa que eu acreditava que seria melhor para o artista, por exemplo, eu dava a minha opinião. Já teve ocasiões, sim, de eu ajudar a escolher uma música de trabalho e falar, essa aqui não é legal para você trabalhar agora, melhor você trabalhar essa. De artistas de renome, que às vezes me ligavam para perguntar, de sentar. Geralmente a galera gostava o quê? Terminou de produzir um disco, me chamava para ouvir o disco, para eu dar opinião lá mesmo, na hora, assim, o que você achou e tal, antes de lançar. Já teve muito isso também. Hoje não tem tanto mais, porque virou uma coisa muito rápida, não tem mais esse tempo de... Às vezes o cara mal pôs a voz, no outro dia a música já está nas plataformas.
Então não dá nem tempo. É uma coisa, hoje a música virou quase como é que fala? Um fast food, né? Hoje, antigamente, eu lembro assim, de ver, isso na época que eu acompanhei, mas é a época que você vê dos estudos, vamos lá na época de Tião Carreiro, na época que Zezé de Camargo começou, pegava um guitarrista lá não sei da onde, ele ia lá só para pôr guitarra naquilo ali, pegava o sanfoneiro, você pegava músicos do Brasil inteiro para produzir uma música, para fazer com aquela pegada. Então, assim, hoje não tem mais essa... Hoje o artista pega um produtor e fica durante um tempo, ele mantém aquela pegada. Aí daqui um ano, 2 anos... de mudar, ele troca. Aí ele troca o produtor, porque aquele produtor ficou caracterizado por aquela pegada. E assim vai indo. Então, acho que são ciclos que vão acontecendo. Você acha que isso é uma coisa legal? Isso ajudou ou prejudicou a música? Não, eu acho que a música sertaneja precisa estar sempre em constante transformação, como ela vem sofrendo desde o começo. A música sertaneja tem fases onde ela agrega novos elementos e elimina outros, por exemplo. Cada década, eu costumo falar que é de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 anos no máximo, a música sertaneja muda completamente a sonoridade, isso agregando coisas novas. E eu acho isso importantíssimo para a manutenção da música sertaneja enquanto gênero musical forte, por exemplo. A gente vai parar para pensar em outros gêneros, o rock nacional, por exemplo. Não soube se reinventar, tanto é que a gente não vê mais bandas novas fazendo sucesso de rock, porque o rock não soube se reinventar da mesma forma. O axé, por exemplo, que morreu depois de um tempo, praticamente, não tem mais tantos artistas fortes, não faz aquele barulho como fazia antes. E o sertanejo está sempre só crescendo. O sertanejo está sempre se mantendo entre os principais gêneros, entre os mais executados, entre os mais tocados nas festas, os maiores shows, porque está sempre nisso, tentando se adequar ao novo público. E assim, eu vejo que o sertanejo, acho que é o único gênero que já conseguiu unir com todos os estilos de música. Eu acho que assim, eu não me recordo de ver, vamos dar um exemplo, vamos pegar o pop rock. Você não vê o artista de pop rock cantar com alguém do funk, cantar com alguém do axé, eles ficam mais restritos. Eu acho que o que popularizou o sertanejo é conseguir agregar um pouco de cada estilo musical, grava aqui, grava ali, grava lá, diversificou o sertanejo, mas só que com isso perdeu aquele primeiro sertanejo, né? Vamos dizer assim, a raiz não está muito identificada nisso que a gente ouve hoje. Você falou de aposta de Luan Santana. Eu acho o Luan Santana um artista espetacular, só que ele não tem nada a ver com sertanejo, que era o título dele, era sertanejo. Ele busca uma pegada mais pop, só que, por exemplo, ele lançou um trabalho recente onde ele só canta os modão sertanejo, para ele mostrar que ele é do sertanejo, que ele sabe. Só que isso é você trabalhar de forma inteligente no mercado da música, você sabe que você tem que se adaptar a determinadas realidades, determinados momentos da música, para você se manter. É claro que isso é opcional, né? O artista que quer estar em primeiro nas paradas, que quer estar sempre com cachês altos, ele vai buscar isso. Agora, quando o artista tem a consciência de que para fazer sucesso, o sucesso é uma questão subjetiva, que se eu estiver fazendo os meus shows aqui 3 por semana, num cachê razoável, mas cantando o que eu gosto, eu vou estar fazendo sucesso, porque ele vai estar realizando o que ele gosta. Então, tem muitos artistas que têm essa mentalidade também, como o de Paulo e Paulino, que não saem daquela pegada deles, mas tem uma agenda consistente, não para de fazer show, entre outros artistas que a gente pode citar nessa mesma pegada, ou seja, que não busca só o sucesso a qualquer custo, busca manter aquele público fiel e está sempre fazendo show. Fazer o que gosta. Porque assim, a gente vê muitos artistas que foram para o sertanejo quase por questão comercial, porque eram artistas que não eram sertanejos e acabaram migrando para aquilo ali, porque o meio dele não ia dar a condição de vida que ele desejaria. Né? A gente está vendo isso acontecer muito hoje com os artistas do forró, porque o forró sempre encontrou uma restrição para ser executado no centro-oeste, no sul e no sudeste. Região. E aí o forró encontrou o que como alternativa? Já que o Nordeste não tinha mais para onde ir. O forró sempre foi realidade no Nordeste, assim, de cabo a rabo. Para se adaptar aos estados mais ao sul, eles começaram a copiar as coisas que os sertanejos faziam. Então a gente vê, por exemplo, um Wesley Safadão cantando uma música mais romântica, um Xande de Avião cantando uma música mais romântica, coisa que a gente não veria
em outros tempos, quando eles cantavam apenas forró lá no Nordeste. Para se adaptar ao sul do Brasil, ao centro-sul do Brasil, eles começaram a cantar mais parecido com os sertanejos, estilos mais parecidos. Para vir para o eixo comercial, né, para essa região. E falando desses aí que foi, eu vi que você estava presente lá junto com lá no Estúdio Bar, com a Solange estava aí também, né? A gente fez uma entrevista com ela, ela é um desses exemplos que eu citei. Assim que ela saiu do Aviões de Forró, ela precisava buscar uma alternativa de que eu vou cantar. E onde ela se adequou mais foi no sertanejo. Então ela tá bem focada no sertanejo ultimamente. Tanto é que gravou no Estúdio Bar do Juninho Melo, que é um produtor voltado pro sertanejo. Então, e a gente teve com ela, gravou uma entrevista, depois fizemos lá uma barulhinho lá. Eu vi, sua filha estava lá, né, cantando junto. Sua filha pretende seguir essa carreira aí? Você incentiva isso? Ela, não só eu, mas a tia-avó dela também, que ela tem sangue, assim, de cantora. Ela é prima segunda das irmãs Barbosa, que é uma das duplas mais tradicionais da história da música sertaneja. Então ela tem no sangue, de alguma forma, assim, por parte de mãe, ela tem. E aí a tia-avó dela estimula ela, e eu sempre estimulo, faço uns vídeos com ela cantando, e ela tá desenvolvendo. Então, assim, de aula de canto, ela tá já garantida, né? Ela já fez aula de canto. A Edna é uma das melhores que existe. Difícil é achar horário com a Edna pra ter, que a Edna agora ensina o Brasil inteiro, né? Nossa, um grande abraço para ela, pro Gui, né? Gui Boaventura também. E aproveitar e agradecer, mandar um abraço pro Júnior Melo e pro Marcelo, né, Sheba, lá no Estúdio Bar. Que tem feito boca do balão. Tem feito grandes trabalhos, né? Montaram uma estrutura muito bacana, que tem acolhido artistas do Brasil inteiro, tem vindo aí para gravar. Então, de todo lado gravar. E ali virou também um celeiro de composição, né? Junta todo mundo lá, senta, vai compor. Então, um grande abraço para todos vocês aí do Estúdio Bar. Bom, vamos dar um intervalozinho rapidinho. Nossa DJ vai colocar um som para agradar ao nosso público. Você que está em casa, não sai daí não, fica ligadinho que a gente já volta. Você, produtor que busca ter mais conhecimento sobre a fertilidade do solo da sua lavoura, traga suas amostras para o Laboratório Safrar Análises Agrícolas. Oferecemos o que há de melhor em tecnologia. Somos especialistas em análises de solo, folha, nematóide, fertilizantes químicos e orgânicos, vinhaça, calcário e gesso agrícola. Análises realizadas por profissionais capacitados e com total qualidade nos resultados. Safrar, confiança e credibilidade ao seu alcance. Ela chegou assim, de onde veio eu não sei, com carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou
perereque. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Ei, Marco, já cantou muito isso, já? Ah, cantei demais isso aí. Ronaldo Viola, João Carvalho, essa é boa. Nossa, você começou na música mesmo, você cantava, por que parou? O blog Nejo sempre teve esse lado crítico. Aí eu tinha um pensamento, para eu criticar um artista, eu tenho que fazer melhor, né? Aí eu comecei a ser muito autocrítico com o meu próprio trabalho também. E o blog cresceu demais. E, consequentemente, eu não conseguia mais dar a atenção devida à minha dupla na época que o blog começou, que era com meu irmão, Marcos Murilo, a dupla. A gente cantou demais aqui nessa noite de Uberlândia. E aí optei por seguir só com o blog. Depois de algum tempo tive outro projeto, Marcos e Leandro, mas também não deu muito certo. Recentemente tive outro projeto, mas também não deu muito certo. A gente até gravou, no último foi o projeto Dupla Mariana, com a Ana Carol, que canta na noite aqui em Uberlândia também, uma das melhores cantoras aqui da região. Gravamos até com participação especial do Edson Hudson. Chegamos a gravar com o Fernando Sorocaba, mas não soltamos a música também, porque aí a dupla acabou, a gente não soltou a música. Mas já tive alguns projetos, mas a dificuldade de encontrar parceiros, porque para você ter uma carreira não é só querer cantar, né? Para você desenvolver um projeto consistente, de gravar, de tá divulgando de verdade, não só na sua região, mas em outras regiões, você precisa de apoio, financeiro ou não. E isso aí é mais difícil de encontrar. Então, por conta dessas dificuldades, acabei deixando um pouco de lado. Mas a comichãozinho de cantar sempre vem, né? Então, de vez em quando a gente brinca. Então, na verdade, foi por uma questão que você precisava optar. Ou você cantava ou você continuava com o blog. Aí você optou por continuar. No começo, sim. Aí depois eu tentei conciliar, mas eu vi que é difícil mesmo, é complicado. É difícil, mas a música não sai de você, Não. né? Então, direto quando junta as resenhas, você sempre tá lá fazendo... De vez em quando, sempre a galera sabe que eu gosto de fazer segunda voz, então sempre que tem um cantor solo, ele pede quando vai gravar uma entrevista comigo, pede para eu cantar uma com ele. Shows, às vezes assim que eu vou acompanhar algum show de algum artista, pede para eu cantar no palco também, eu não deixo passar a oportunidade, não. Pelo menos para matar um pouco da saudade aí de cantar. Mas assim, quando você começou na música, o quê? Você formou dupla com seu irmão. Isso foi quando? Você estava com quantos anos? Você começou Quando eu quando? montei com meu irmão, eu acho que eu tinha uns 17 para 18 anos. E ele estava com 14, mais ou menos. Mais novo. E aí a gente foi uns 6 anos cantando, firme na noite. A música é uma coisa assim, eu sempre quis cantar, mas Deus não me deu esse dom, então eu tento incentivar, eu tento estar junto, estar próximo. Mas você, é isso que eu queria chegar nesse ponto também, você sempre foi crítico das músicas, é o seu trabalho. Você, antes do blog Nejo, quando você só cantava, você era crítico com você mesmo também? Sempre fui, bastante. Você se exigia muito? Eu exijo muito, até a minha noiva está assistindo a gente aqui, um beijo para ela, Marina Ranhol. Eu costumo falar para ela que ela é minha fã até mais do que eu. Por exemplo, eu às vezes evito de cantar, ela mesma fala, mas você é bom, você tem que cantar. Eu falo, mas eu não sou tão bom. Eu sou muito autocrítico. E é difícil, assim, às vezes eu tenho 10 elogios, mas se eu tiver uma crítica, eu já levo mais em conta essa crítica. Você se apega na crítica. Eu sou igual a essas pessoas que a gente estava falando, que deixa a crítica afetar. E eu, mesmo sendo crítico, sabendo tanto que isso é difícil, eu acabo comigo mesmo sendo assim também. Aí você já se pegou assim, por exemplo, você... algum artista, né, que elogiar sempre elogio, mas você já pegou assim, algum artista, não precisa nem citar nome, mas algum que já criticou algo seu? Algo gravado por mim já. Isso. Já teve assim, algumas oportunidades já, por exemplo. Uma das músicas que eu gravei com meu irmão na época, mandei pro Belucci na época, do Marcos Belucci, para ele ouvir a qualidade, se tinha ficado bom. Ele mesmo falou, nossa, isso aqui ficou muito mal afinado, sua voz Ele teve as críticas técnicas, isso aí foi até interessante também. Em outras ocasiões, por exemplo, que eu critiquei artista, critiquei um disco de um artista, ele botou o fã-clube para descer a lenha nos trabalhos meus como artista, falou assim, mas você tem aquele disco seu lá, os fãs daquele artista indo detonar o meu trabalho como artista também.
meio que pra Dá o bater troco. de frente. É. Dá o troco. Você falou, mas você tem alguma coisa lá. Mas hoje, se você, depois que você percorreu todo esse caminho, no começo, como você disse, foi uma opção. Ou você cantava ou você seguia, porque os dois era difícil conciliar. Se voltasse lá atrás, você faria diferente ou você faria tudo isso novamente? Não, cantar acho que foi... onde eu cheguei hoje, de certa forma, foi... tudo que aconteceu para eu chegar onde o Blog Nicho chegou, começou quando eu ganhei meu violão, com 10 anos, comecei a cantar, desenvolver a paixão pela música sertaneja. Então, é sempre necessário você seguir esse caminho. É claro que se eu soubesse tudo que eu sei hoje sobre os bastidores, sobre a forma de se conduzir uma carreira, eu teria feito de formas diferentes, porque eu saberia como fazer. E até uma das dificuldades que eu tenho, que às vezes eu começo um projeto novo, e às vezes não dá certo, porque eu sei que deve ser feito de uma certa forma. Mas como eu sou um cara que faz segunda voz, e para fazer segunda voz você tem que ter uma primeira voz, aí as decisões são compartilhadas. Então, às vezes, as ideias que eu quero colocar em prática eu não consigo colocar, porque o parceiro, às vezes, não acredita que é daquela forma, mesmo eu sabendo, já tendo vivido isso todo dia, mostrado para ele, mas é assim e tal. É porque, às vezes, ele não viveu, né? Você viveu e sabe, ele ainda não descobriu isso. Às vezes, não teve essa inserção em todo o mercado da música para conseguir, de fato, aprender as coisas que eu aprendi com o tempo mesmo. E você já foi procurado ou já pensou nisso, em ser, vamos dizer assim, um coaching da música sertaneja? Na verdade, eu estou até desenvolvendo um projeto agora para começar nas próximas semanas aí, inclusive, o pessoal que está assistindo já deve estar até no ar já nas minhas redes sociais, um projeto de mentoria mesmo, que tem muita gente que me procura. Marcão, me ajuda. Marcão, o que eu faço? Marcão, o que eu tá certo essa música? Qual que eu lanço? Qual rádio eu procuro? E isso, eu não consigo atender todo mundo que me procura pedindo isso. Então, eu desenvolvi um projeto de mentoria, através do qual o artista vai poder, o empresário, ele vai poder entrar em contato comigo e a gente vai desenvolver um projeto, sim, individual ou em turma, vou abrir em turmas também, de sentar com o artista e ver o projeto dele de A a Z, assim, tudo que tem envolvido no projeto dele, estudar o projeto e mostrar o caminho para ele. Eu não vou pegar dinheiro do artista que eu falo não, você vai passar para mim e eu vou pagar a rádio e tal. Não, eu vou ensinar para ele o que deve ser feito para que ele não seja enganado, porque no mundo da música o que mais tem é estelionatário, gente tentando tomar o dinheiro de artistas iludidos, de empresários iludidos, que às vezes não sabe onde ir, né? Isso é o que mais tem, infelizmente. E assim, eu como trabalho com vídeo, com foto, nossa, muitas vezes chega empresário e fala, quer que você faz o clipe do fulano? E a hora que você vai ouvir a música, nossa, mas dá vontade de não fazer o clipe. Porque as pessoas às vezes têm um sonho que buscam simplesmente como um sonho, mas não tentam profissionalizar. E é o que eu falei, às vezes a gente, para criticar os filhos, a família, a gente acaba não fazendo. Sim. Então a gente acaba deixando um sonho errado da sequência, uma ilusão, vamos dizer assim, não é um sonho, uma ilusão, e a pessoa ir seguindo com aquelas ideias. Dificilmente você vai chegar numa pessoa próxima a você e dizer a verdade que a pessoa não... Então, assim, isso existe na música. Existe e essas pessoas também vão te procurar para essa mentoria. E como é que é a sua ideia em respeito a isso? Como é que você vai conduzir com uma pessoa que você vê que realmente ela não tem um talento? Como é que você vai dar um caminho para algo que não vai conseguir andar? Não, mas isso é saber mostrar com cuidado. Vou dar um exemplo básico que está acontecendo até atualmente. Eu tenho um parceiro de Rondônia, uma dupla de Rondônia chamada Éder e Vando. Eles começaram a vir até mim com esses vídeos cover, por exemplo, só deles cantando. E a partir dali, eu comecei a ajudar eles em outros caminhos. Falava, grava um instrumento tal com outro estúdio, procura outro produtor, grava outra sanfona. Com o tempo, ele quis me dar uma oportunidade de eu compor as músicas para a dupla. Comecei a compor as músicas da dupla por iniciativa do próprio cantor. Ele que quis que eu compusesse, que até é uma coisa que eu não gosto tanto de compor, porque eu não me acho tão bom, mas ele gostava das minhas composições. E assim, eu tenho visto, desde que eu comecei o trabalho com ele até hoje, que tem menos de um ano isso, a evolução clara assim, no trabalho deles. Então, uma coisa que era muito amadora no começo, já está em condições de ser mostrada num site maior, numa rede de televisão, se for o caso. Aos poucos ele vai crescendo profissionalmente e isso a gente trabalhando sempre de forma
contida, conversando com a pessoa de uma forma que ela não se sinta ofendida na crítica, né? Jamais. Então você conseguiu, vamos dizer assim, transformar uma coisa que às vezes não estava num caminho legal, que você viu que não ia e conseguiu dar um norte. Então essa ideia sua de mentoria é em cima disso? Em cima disso, de ajudar o artista a de fato ter um trabalho em andamento da forma correta, para ele não ser, principalmente aquela frase que eu já falei, não ser enganado. Porque às vezes um cara mais simplório, ele vai procurar um produtor e o produtor vê, primeira coisa que os caras pensam hoje no meio da música, esse cara tem dinheiro? Se ele tem dinheiro, então eu vou inflacionar meus preços. Então, se ele sabe que o investidor dele é um cara que lida com minério e tal, muito rico, ele vai arrancar o couro. Então, o cara saber que não é assim que funciona, assim, ele não ser enganado pelos profissionais dessa estirpe no meio sertanejo, que são muitos, infelizmente. E você também teve uma época que você ficou um pouco por Goiânia, né? Até fez alguns projetos por lá, de DVDs. Dois DVDs lá já. E você transitou no meio de pessoas que, não sei se aonde você estava, tia, mas tem muitos produtores que pegam pessoas que às vezes não têm talento algum, nenhum, zero mesmo, e tiram o dinheiro da família, tiram o dinheiro de todo mundo, colocando aquilo ali e fazendo alguma coisa só para tapear, faz mal feito. Às vezes fala, não, vou colocar todos os instrumentos ao vivo, vai lá e sampleia tudo, entrega o negócio de qualquer jeito. Até eu já fui enganado assim no começo da carreira como cantor também, já tive músicas gravadas que o produtor falava, fulano que gravou sua bateria, quando eu ia ver era tudo sampler. Então assim, tudo... Então você já passou por isso? Já passei por isso na época que eu não tinha conhecimento que tem hoje. Então eu sei que o que eu passei lá no começo é o que muitos artistas passam hoje. E tem muitos investidores que entram com sonho. É muito comum na música sertaneja o investidor do artista ou o empresário do artista também ser um sonhador. E meu sonho é ser empresário de um artista. Às vezes o cara não tem conhecimento nenhum de como fazer isso, mas ele quer ser o empresário de um artista. E pelo fato de ter um investimento, de ter um dinheiro, uma condição de fazer, é onde entram os aproveitadores que arrancam dinheiro com muita facilidade. Já vi, isso eu já vi. Tem pessoa, demais. E o empresário achar que aquilo ali era um produto bom e achar que lá na frente ainda ia ter um retorno. Inclusive, você citou os DVDs que a gente fez em Goiânia, a gente fez 2 em Goiânia, um em Londrina, um em Maringá e um em São Paulo. A ideia desses DVDs que a gente fez era juntar novos artistas com algumas grandes participações que a gente conseguiu em todos os DVDs. Somando todas, acredito que deu mais de 35 grandes artistas de nome nacional participando de todos os DVDs. No último foram 10 artistas novos com 10 participações de nível nacional. E a um custo baixo para o artista. Às vezes o cara vai, por exemplo, precisa produzir uma música, um vídeo, gravar uma música de qualidade e ter uma participação. Se ele for procurar um estúdio em Goiânia, por exemplo, ele não vai sair de lá gastando menos de 100 mil para fazer isso, uma música. Nesses DVDs que a gente fez, a gente dava essa oportunidade para o artista de ter uma música bem produzida, que a gente ajudava a escolher, e é onde entra a dificuldade também de você mostrar para o artista novo que aquela música dele não era boa. Essa aqui não tá boa, grava essa aqui que eu tô te indicando, sem custo nenhum. Vamos mudar. Porque eu fiz parcerias com compositores pensando nisso, dos artistas terem acesso a boas músicas, sem ter que gastar, porque para você ter uma boa música, você tem que investir também. Tem. E aí foi dando essa oportunidade. No fim, deu para fazer bons projetos, sempre trabalhando artista por artista na mente de cada um, para ele gravar a música certa e mostrar o arranjo do jeito certo, com produtores e arranjadores aí de nível nacional. No último a gente teve o Otávio, que trabalha aqui com o Lucas Reis e Tássio, e já fez grandes projetos nacionais, ele que produziu o último. A gente já teve o Félix, que produzia Taime e Thiago, para fazer de São Paulo, Londrina e Maringá. E no primeiro a gente teve o Thierry, que já trabalhou com o João Neto Frederico. Então era só pessoas de renome e com respeito no mercado musical. Você conseguiu dar uma oportunidade para as pessoas que às vezes nunca imaginavam em gravar algo desse nível, conseguiram ter produção, composição e ainda sair com um vídeo. Então era completo. E no último, ainda com uma participação em todas as músicas. Porque nos primeiros foram só 6 participações em cada DVD, mas no último foram 10 artistas com 10 participações. Bacana. Então, no último teve Felipe Araújo, Jorge Henrique Rodrigo, Guilherme Benuto, Bruno Rosa, Day Lara, Diego Arnaldo, Jefferson Moraes, Luiz e Maurílio,
e PH e Michel. Foram 10 grandes participações no último DVD. E a gente pretende continuar esse projeto quando a pandemia passar. E assim, você fez Goiânia, Londrina, São Paulo, Maringá, que você falou. Maringá. E por que não Uberlândia? Uberlândia... O que foi a barreira de Uberlândia? A gente sempre escolheu para fazer cidades onde a logística favorecesse. Por exemplo, a gente fez o primeiro em Goiânia porque pensando nas participações dos artistas que moravam em Goiânia. Depois a gente fez em Londrina, pensando nas participações dos artistas que moravam em Londrina. Maringá, a mesma coisa. São Paulo, a mesma coisa. Então a gente sempre fazia em grandes centros onde tinha muitos artistas morando. E até algum tempo atrás, Uberlândia estava meio apagada no cenário sertanejo. Querendo ou não, estava um pouco apagada comparando com outros anos. Há alguns anos atrás, quando a gente estourou Bruno e Marrone, Vitor e Léo, tudo aqui em Uberlândia. Passou um tempo meio apagado e agora está voltando. Uberlândia voltou a figurar entre as grandes cidades do sertanejo em nível nacional. E tem grandes artistas que moram aqui hoje, como Bruno, Diego Vitor Lucas Luco, Diego Vitor Hugo, Lucas Reis e Tassi, que hoje também estão despontados em nível nacional. O próprio Luiz Cláudio, o Mark e Mário, mesmo eles estão meio parados. O projeto está meio parado, porque eles estão ficando ricos demais com outras coisas. Eu fico cobrando deles, vamos gravar o DVD. Não, mas cada um tá ficando rico de um jeito e esquecendo dos fãs. Tô indo. Você liga pra ele, o Marco fala, tô indo. Desse jeito. Aí eles estão esquecendo dos fãs, eu tô puxando a orelha deles. Toda vez que eu vou no Zenaide, vamos fazer o Mark e Mário ao vivo no Zenaide. Mas aí, e agora sim, Uberlândia tá em condições. A ideia minha, eu até cheguei a soltar essa ideia com o Dan Rocha e com o Marcos Freire da gente fazer a edição Uberlândia durante o Camaro. Aí veio a pandemia, a gente deu uma esfriada na ideia, mas assim, a ideia é que continue sendo desenvolvido esse projeto. O próximo provavelmente vai ser em Campo Grande, para aproveitar justamente o que eu falei, artistas de lá que tem que centralizam lá, por exemplo, Campo Grande tem Munhoz Mariano, Bruninho Davi, Loubé, Jades Jadson, João Bosco e Vinícius, Michel Teló, Maricílio Rodolfo, muitos artistas que são de Campo Grande, onde seria possível fazer um DVD de alto nível também. E aí eu estou esperando Uberlândia ter essa questão da logística mais facilitada para fazer aqui. Entende. Então foi mais por questão de dar certo o projeto pelas participações. Então, quando você, não é que assim, fala que você é daqui, você é nascido aqui? Uberlândia. Então, às vezes santo de casa não faz milagre, não é esse o caso. É porque o pessoal acha que às vezes gravar um DVD, por exemplo, participações. Tudo que envolve participação é uma coisa tão cara. Às vezes tem participações, por exemplo, que não vão num DVD se você não pagar um jato particular. Isso aí já inflaciona totalmente, inviabiliza, dependendo do projeto. Então é importante, nesse caso, a gente fazer em cidades onde era possível o artista ir sem pôr empecilho. Vamos fazer em Goiânia, que os de Goiânia vão. E às vezes aconteceu de algum de fora ir, mas aí era uma passagem ou outra só que a gente pagava de avião. Porque quando você leva uma participação especial, você tem que bancar a passagem dele. Então isso já onera um pouco também. E isso o fato de você estar nesse meio, de você conviver, estar com esses artistas, facilitou para isso acontecer? Porque assim, hoje, por exemplo, se falar eu vou pegar e vou fazer um DVD desse, vou chamar fulano, ciclano, beltrano, para mim isso vai ser praticamente impossível, né? Porque assim, é pela aquela convivência, de você ter um acesso a chegar, que hoje, além de esbarrar nas gravadoras, apesar que hoje já está menos, antigamente a gravadora mandava no artista. Mas manda ainda. Mas não tanto quanto foi há um tempo atrás. Mas, além disso, o artista já quer ganhar um aqui, quer ganhar o outro ali. Isso de você já estar no meio junto com todos, isso facilitou para você? Facilitou em partes, mas pela amizade foram poucos. Eu acredito que o Blognejo desenvolveu muito mais aquela questão do respeito, sabe? Do artista, eu vou porque é o Blognejo. Não é pela amizade com o Marcão. Vou pelo Blognejo porque eu sei que é um veículo de respeito e que me apoiou no começo da minha carreira. Muitos foram por conta disso também, porque o Blognejo apoiou lá no comecinho da carreira e eles foram como retribuição também. A maioria, na verdade. Bacana. Isso é bom que o artista, quando o artista consegue ver isso, né? Porque muitos quando chegam lá em cima, o que passou, né? Passa debaixo do tapete, joga por cima ali e bola para frente. É bacana a gente ver que artistas ainda pensam assim, ainda retribuem, têm gratidão por alguma coisa. E quando você começou em tudo isso, também você teve alguma ajuda? Teve alguém que te deu a mão, te estendeu, te ajudou de alguma maneira? Alguns, assim, poucos ajudaram, mas
de forma mais tímida, por exemplo. Para eu começar a fazer meus vídeos, eu tive a ajuda de um fã do blog lá de Curitiba. O cara acompanhava o blog e um dia ele falou, por que você não faz vídeo também? Eu falei, não tem câmera, não adianta. Aí ele mandou um link das Casas Bahia. O que você acha dessa câmera? Daquelas simplesinhas mesmo. E eu falei, é legal. Beleza, passei o endereço. Comprou a câmera, mandou entregar lá em casa e foi onde eu comecei a fazer meus vídeos. E o Renato lá de Curitiba, até hoje a gente é amigo por conta disso. Então, assim, dá valor em quem ajudou a gente no começo. Fora outros também que me ajudavam também na administração, da parte técnica, por exemplo, eu não pago nada para hospedar o site, o Blognejo, em servidores que me cedem pela parceria, pela amizade também. Já aconteceu de eu ter uma câmera minha furtada e tive a ajuda de um grande artista também para repor essa câmera. Assim, quando ele ficou sabendo, ele comprou a câmera na mesma hora também. Isso há uns 3 anos atrás, 4 anos. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, mas desde sempre quem fez tudo fui eu, sozinho. Fora essas pequenas ajudas, eu fazia tudo sozinho. Fazia empréstimo para comprar equipamento, até hoje estou devendo, mas já fazia também. E ia comprando os equipamentos. Naquela luta, usado no Mercado Livre, usado lá o que dava para comprar, a gente ia comprando e montando. Bacana. São as histórias, é isso que às vezes as pessoas que estão em casa, elas também têm uma vontade, às vezes não dentro da música, mas dentro de alguma coisa, ela tem vontade de começar alguma coisa. Às vezes ela acompanha um certo ritmo, um estilo, um esporte e quer fazer e às vezes se sente desmotivado, porque não sabe nem por onde começar. Para essas pessoas, assim, o que é o principal? Quando você foi começar isso, o que precisava? Qual foi o pontapé para isso? Não, vontade e perseverança. Às vezes, para alguns, resiliência, né? Porque às vezes o cara tá apanhando tanto, aí entra onde entra a resiliência, dele aguentar. Mas no meu caso, no começo foi mais perseverança mesmo. Era uma coisa que eu não acreditava que pudesse me trazer retorno no começo. Eu via que isso era uma paixão que eu estava desenvolvendo. Quando eu vi que estava tomando meu tempo demais, falei, eu preciso fazer com que isso me gere um retorno, me dê o meu sustento. Aí foi onde eu comecei a profissionalizar e fazer do blog o meu sustento também, de todas as plataformas que eu uso hoje, e aos poucos vai ampliando, né? E assim, quando você anda por aí, vai nos eventos, a gente já topou em vários deles, tem nos backstages lá da vida, tem sempre uns buffets, né, umas coisas tudo preparadas. Aqui não é um backstage não, mas o nosso chefe Sonics aqui, ó, preparou um prato especial. Até te perguntar se tem alguma coisa que não faz parte do seu paladar ou que você não aprecia. Você falou, não, é de tudo. E ele preparou aqui, ó. Hoje nós preparamos aqui um canelone 4 queijo das Massas Andreata, conhece? Conheço. Massas Andreata do meu amigo Nelson. A gente quer agradecer. O Nelson proporcionou esse prazer aqui pra gente aqui. Então nós vamos fazer uma degustação aí pra você, Marcão, porque eu já vendi chapéu pro Marcão, você sabia, né? Vendeu chapéu? Nossa, na minha época de Marcos e Murilo. Comprava chapéu do Sonic. E hoje, pra você ver como que é as coisas. Mas pode fazer propaganda, da onde foi? Da onde foi? Do nosso amigo Milton. O Milton. Ele ajuda artista até hoje. Sempre ele faz as coisas. É difícil arrancar dele, mas ele ajuda. Já me ajudou demais na época do Marcos e Murilo também. Não, mas várias vezes a gente às vezes ia fazer algum DVD, alguma coisa, o artista ia lá, ele dava um desconto, a pessoa comprava um negócio, eu já ganhei coisas dele, já ganhei calça dele, já ganhei patrocínio durante alguns eventos que a gente ia fazer do blog do Marcos Murilo na época ainda. E sempre foi um grande amigo, parceiro. O Milton ele sempre foi um grande incentivador, chega lá, de sertanejo. Chega lá na loja, sempre como é que é? Um muito bom dia pra você. Um ótimo dia. Um ótimo dia pra você. Não existia bom dia, era um ótimo dia. Eu acho bacana que sempre, a coisa que ele sempre colocou, as fotos, tudo que ele divulga, coloca lá, é da família, dos funcionários, todas as pessoas, ele faz questão de mostrar todos eles lá na porta da loja, quando ele faz algum cartão, faz um calendário, ele valoriza todas as pessoas que estão lá dentro da loja e a família dele. Eu acho essas questões também bacanas. Um grande abraço aí para toda a família francana. Não vou falar só do Milton, não, mas de toda a família francana. Um grande abraço para ele. Isso é bacana. Valorizo bastante lá. Então o Chef Sonics preparou, vamos degustar um pouquinho. Fica à vontade, Marcão. Eu sei que
Ver se você aprova, se tá próximo ao backstage. Falou em queijo, já me ganhou 90% aí. Mesmo, Marcão? E você tem parentesco com rato? É isso? Minha esposa também é fã do queijo. Eu sou louco por queijo. É? Um queijinho é bom demais, né, Marcão? E aí, Marcão, o que você bom. acha dessa massa aí? Excelente, tá doido. Isso é do nosso amigo Nelson, da Andreata. Nelson, obrigado, hein, Nelson, por estar proporcionando isso aí, apoiando. ser parceiro aqui com a gente, ceder essas massas maravilhosas aqui. Deixa eu ver se realmente tá bom. Muito bom, muito bom. Nossa, eu acho muito bom, mas eu gosto mais dos queijos com sabor mais forte. Eu gosto muito, um dos queijos que eu mais gosto é o provolone. Eu gosto do gorgonzola. Não, eu já acho muito forte. Aí passou um pouco. Passou um pouco. Nossa, Eu acho que muitas queijo... coisas na culinária a gente come pelos olhos, né? Justo. E eu não encarei muito bem aquele mofado, aquele negócio lá, não me atrai, sabe? Você bate o olho lá, não é uma coisa tão legal. Não sei porquê, mas e o sabor também, achei fica muito, Ele mantém forte. muito na boca por um tempo, mas aquele o sabor forte. gorgonzola ele é gostoso de você degustar ele com bom vinho. Aí tem uma combinação legal. É, um bom vinho eu bebo sozinho, não precisa de nada para acompanhar, vai bem também, é muito bom. Marcão, quero te agradecer por ter tirado esse tempo. Sei que tem muita história pra gente contar. Nossa, tem demais, mas né? espero que você possa Logo voltar. eu vou voltar aqui, se Deus quiser. Possa voltar. Espero que você tenha gostado dessa experiência do lado daí, né? Normalmente você que tá Diferente. Conduzindo, né? A gente fica meio sem graça, não sabe o que faz, onde mexe, os braços, o que eu ponho aqui. Você passa um pouquinho que os seus convidados passam. Mas assim, eu desde que comecei, sou sempre da mesma opinião que a sua. Você viu que a gente não tem roteiro, eu não gosto de nada programado, a gente começa a falar de uma coisa, de uma puxa a outra e vai ficando um papo gostoso e à vontade. É o que a gente tenta com todos os nossos convidados. Espero que você tenha se sentido em casa, apesar da amizade, mas é uma coisa diferente. A gente sempre conversou fora das câmeras, né? A gente nunca bateu papo diante das câmeras. Espero que tenha gostado e que possa voltar mais vezes. Se Deus quiser, voltarei demais aqui. O Marcelo é grande amigo já de muitos anos. Sempre que for fazer um convite, você pode contar comigo, que eu vou estar à disposição sempre. E quando for fazer o próximo DVD, eu quero ir lá, fazer uma matéria lá. Quero ir lá mostrar um pouquinho da produção, dos bastidores, para as pessoas verem um pouco daquilo que você fez, não pensando, porque eu sei que eu digo assim, não pensando, porque você, quando fez isso, pensou na música. Você não pensou e falou, vou ficar rico fazendo esse DVD. Porque se fosse para ficar rico, você faria de outra maneira. Você não proporcionaria tão fácil tudo isso que você fez para o artista. Então, eu quero mostrar isso aí que você faz, porque isso aí é bacana. Então, no próximo, não sei quando vai liberar para a gente voltar a ter eventos e poder fazer as coisas, porque fazer DVD sem público é meio sem graça. Muita gente tem feito, mas eu acho que... Eu também acho que não tem a mesma energia. Não leva que a pegada. Acho que quem depois for assistir isso vai... um trem meio para baixo, meio down, e acho que não é muito legal, mas espero que volte logo e que você possa realizar mais um e que depois possa ser Uberlândia. Não, logo, se Deus quiser, vai ser em Uberlândia sim. A gente vai fazer acontecer em Uberlândia, querendo ou não, pelo menos justamente para cravar essa coisa do blog Nejo, prata da casa, que deu certo. E assim, Uberlândia, como sempre fez, tem pessoas de talento em vários setores, em vários segmentos, fazendo tanta coisa, e mais um que já está aí, vai fazer 14 anos já, lutando, insistindo com uma coisa e que já é reconhecido no Brasil inteiro e até fora. Então a gente fica feliz demais por isso. Eu que agradeço, que isso, obrigado. E você que está em casa, foi um prazer ter você aqui com a gente, foi muito bacana poder contar a história de uma pessoa. Graças a Deus, os que têm vindo aqui são os amigos. A gente começa com as pessoas de casa, né? Com as pessoas que a gente conhece, admira o trabalho e torce por eles. Então, você que está em casa, entra nas nossas redes sociais, dá o seu like, curte, comenta, compartilha, ajuda o nosso programa a dar sequência, a continuar. Você que assistiu pela TV, um grande abraço para vocês e pula lá para o canal do YouTube, porque tem um conteúdo maravilhoso. Hoje aqui foi meia horinha de programa, mas lá tem quase uma hora. A gente bateu um papo bacana aqui. Entra lá, você vai poder conhecer um pouco mais sobre a vida e a história do blog Nejo do nosso amigo Marcão. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Até a semana que vem. Jolie,
para encerrar uma música bacana para animar a madrugada. We just need somebody to call.